Liturgia do dia 5 de julho de 2023, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Memória de Santo Antônio Maria Zacaria, presbítero. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincando com Isaque, e disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada de frente ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Morou no deserto de Farã, e sua mãe escolheu para ele uma mulher no país do Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo
para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No texto da primeira leitura, a narrativa deve ser lida em paralelo com o capítulo 16, pois provavelmente se trata de uma variante da mesma tradição. O objetivo desta narrativa é o mesmo: quer mostrar que o projeto de Deus avança, apesar da mesquinhez humana. Além disso, mais uma vez se dá uma explicação popular dos nomes de Isaque e de Ismael. O banquete que assinala o desmame do menino da promessa oferece a ocasião para confrontar os dois filhos de Abraão. Esta narrativa, ao contrário da de Gênesis 16, apresenta Ismael quase da mesma idade que Isaque, que brinca com ele. É o suficiente para suscitar os ciúmes de Sara, que pressiona Abraão para que se afaste do seu filho. A reação de Deus, que apoia a posição de Sara, não seria de esperar. Mas, mais uma vez, vemos como os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. O Senhor convida Abraão a não afastar o filho Ismael, porque também ele será pai de numerosa descendência. É um momento carregado de emoções, bem apresentado pelo autor sagrado. Deus é sempre aquele que escuta o grito do pobre e do oprimido, que neste caso são Agar e o filho destinado a morrer. O mensageiro de Deus abriu os olhos a Agar, que viu um poço perto dela e deu de beber ao filho. A intervenção divina deu coragem a Agar e perspectivou um futuro feliz para Ismael. Assim se vão delineando os destinos de dois povos irmãos, os ismaelitas e os israelitas, ainda hoje unidos por um destino de hostilidades e de partilhas. Com relação ao Evangelho, mais uma vez Mateus retoma uma história do Evangelho de Marcos, contando-a de modo mais sintético. Por exemplo, ao falar dos porcos, refere uma grande vara ou uma grande manada, e não de cerca de 2.000 porcos, como diz Marcos, mas também amplia pormenores. Por exemplo, em vez de um possesso, como faz Marcos, fala de 2. Fundamentalmente, a cena pretende descrever um encontro de Jesus com os pagãos, dominados pelas forças do mal, como já aconteceu no episódio do centurião. Mas enquanto o centurião acreditou e aceitou Jesus, os habitantes de Gádara não creem e rejeitam-o. A imagem dos sepulcros, a força de Jesus diante dos demônios e a sua fraqueza diante dos homens faz desta cena o claro reflexo de uma meditação sobre a paixão, incluindo a rejeição pelos homens, bem expressa no pedido dos gadarenos para que Jesus se retire da sua cidade. A expressão antes do tempo também indica a relação desta cena com a paixão, quando Jesus, ainda que expulso da cidade santa, irá vencer sobre a força negativa da morte, da dispersão da igreja, abrindo passagem para que fosse possível passar por aquele caminho. O poder de Jesus só se revela no mistério insondável da cruz. Comove-nos ler a história de Agar, perdida no deserto com o seu menino e profundamente desesperada, porque o vê condenado a morrer de sede. "Não quero ver o meu filho morrer", exclamou. Agar nem se lembra de rezar, mas Deus escuta o choro da criança, e o mensageiro de Deus chamou do céu Agar e disse-lhe: "Que tens tu, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te, vai buscar outra vez o teu filho, toma-o pela mão." A escrava encontrava-se com o seu filho numa situação desesperada, mas Deus é fiel e intervém. E escutamos as palavras
que havemos de acolher com muita atenção. Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço onde foi encher o odre e deu de beber ao filho. O poço já estava lá, mas Agar estava como que cega por causa do seu desespero, e não o via. A intervenção de Deus faz-lhe ver a salvação. Quando Deus nos ilumina, conseguimos ver a realidade das coisas e encontrar soluções para nossa perplexidade e incerteza. Há que pedir a Deus a sua luz, a luz do seu Espírito, na oração. Há que pedi-la também para os que governam este mundo. Ser-lhes-á mais fácil encontrar soluções justas para tantos conflitos que cobrem de sangue a terra, para tantas injustiças que causam imensos sofrimentos a tantos dos nossos contemporâneos. Iluminados pelo Senhor, saberão encontrar leis justas e respeitosas da dignidade das pessoas. Tantas vezes estamos próximos do Salvador e não o vemos. Tantas vezes fazemos como os habitantes de Gádara, que depois do milagre pediram a Jesus que se afastasse. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Estava a prejudicar os seus negócios mesquinhos? O seu egoísmo cegava-os. Por isso não conseguiram ver nele o libertador poderoso contra o demônio. Não é fácil entrarmos no mesmo comprimento de onda do Senhor, sintonizar com o seu pensamento. Há momentos em que isso se torna particularmente difícil, porque Deus vai mais longe que o nosso humano bom senso. É o que nos ensinam as leituras de hoje. Deus pede a Abraão que apoie o repúdio de Sara. Abraão consente, obedece à palavra, e o Senhor abençoará o bebê, aparentemente condenado à morte. Para libertar os endemoninhados de Gádara, prejudica a economia dos criadores de porcos. Deus, por vezes, propõe-nos caminhos que não são os nossos, que são exigentes. Mas não exerce violência sobre a nossa liberdade. Deixa-nos sempre livres para optar num sentido ou noutro. Uma coisa é certa: quando a sua palavra nos incomoda, nunca é em vista da morte, mas da vida. Hoje a igreja faz memória a Santo Antônio Maria Zaccaria, presbítero. Nasceu em Cremona, na Lombardia, em 1502. Estudou medicina em Pádua e, recebido o sacerdócio, fundou a Congregação dos Clérigos de São Paulo, ou Barnabitas, que muito trabalhou pela reforma dos costumes dos fiéis. Morreu em 1539. Nós somos os tolos por causa de Cristo, dizia de si, dos demais apóstolos e de todos os que professam a doutrina cristã e apostólica, o nosso santo guia e santíssimo patrono. Mas isto não é para admirar ou temer, irmãos caríssimos, pois o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Quanto aos que se opõem a nós, devemos ter compaixão e amá-los, ao invés de detestá-los e odiá-los, pois fazem mal a si mesmos e atraem o bem sobre nós, contribuem para alcançarmos a coroa da glória eterna, ao passo que sobre si provocam a ira de Deus. E mais ainda, devemos rezar por eles e não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencer o mal pelo bem, amontoando atos de piedade como brasas acesas de caridade em cima de suas cabeças, como ensina nosso apóstolo. Desta maneira, vendo a nossa paciência e mansidão, convertam-se a melhores sentimentos e se inflamem no amor de Deus. De um sermão de Santo Antônio Maria Zaccaria, presbítero, a seus confrades. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Antônio Maria Zaccaria
e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei-nos, ó Deus, aquele incomparável conhecimento de Jesus Cristo que destes ao apóstolo São Paulo e que inspirou o Santo Antônio Maria Zaccaria ao anunciar constantemente em vossa Igreja a palavra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.